Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje nós não teremos música. Eu vou indicar para vocês e dar algumas ajudas com respeito a este livro aqui, olha só. Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin. Ensaio crítico sobre a escola neo-hegeliana de Frankfurt. Um livro de José Guilherme Melchior. Quer aprender mais sobre arte? Quer entender como isso se articula? Vem com o tio! Bom, pessoal, olha só. Por que esse livro é importante para a gente? Para você que gosta de arte, de todos os estilos, música, cinema, pintura, enfim, todo tipo de arte. Porque esses caras aqui, Marcuse, Adorno e Benjamin, são atualmente os queridinhos da formação do pensamento com respeito à arte. Nas universidades e na construção social do significado de cultura, do significado de arte e da função dessas coisas, atualmente está na base disso esses caras, principalmente esses caras aqui. Ok? E esse cara aqui, José Guilherme Melchior, que foi um liberal, ele vai fazer uma crítica, ele vai fazer uma análise desse discurso, uma análise do conceito de cultura e do conceito de arte que esses caras possuem. Ok? Então, esse livro, se você gosta de arte, e eu acredito piamente que você gosta, senão você não estaria aqui, esse livro é indispensável. Por ele ser um livro de filosofia da arte, como está escrito aqui, ele exige alguns conhecimentos que são um pouco específicos. E no tocante a esses conhecimentos que são um pouco específicos, que eu quero dar uma contribuição. Caso você queira comprar esse livro, que a gente vai deixar aqui embaixo, tá? O link, se você comprar por aqui, você vai estar ajudando o canal, beleza? E eu a fazer mais vídeos nesse sentido, ok? Se você comprar esse livro, você vai receber essa ajuda de algumas coisas que, desde o início, aqui já é importante que você saiba, porque ele começa já tendo como base que você já conhece esses conceitos, já conhece esses pensadores, ok? Aqui a gente vai desde Kant, Hegel, Freud, George Lucas, os três que estão especificados lá na capa, enfim. Então, essa análise aqui é um livro relativamente grosso, ele perpassa tudo isso para que você entenda como foi essa construção e como isso tem feito e tem sido implementado nos dias de hoje. Ok? Bom, ensaio crítico sobre a escola neo-hegeliana de Frankfurt. Então, aqui já tem uma série de coisas. Ensaio crítico sobre a escola neo-hegeliana. Por que neo-hegeliana? Neo-hegeliana porque já é o pensamento de Hegel sendo influência a outros pensadores, como Marx, esses três aqui, ok? Então, se transforma em uma escola neo-hegeliana. Pega-se como fundamento a estrutura de Hegel e depois desenvolve isso com outros fins que não meramente aquele de Hegel, mas o fundamento mesmo é Hegel, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui na página 28 para a gente começar nosso caminhar com esse rapaz aqui. Como a gente está meio enclausurado por enquanto, eu decidi que decidi deixar um conteúdo um pouco mais denso para você estudar nesses dias, né? Que é o direcionamento desse livro e essas ajudas. Tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui na página 28 do livro, onde vai falar um pouco do pensamento de Hegel. No impulso dialético que nega continuamente o dado e o existente, no passo rebelde e crítico da destruição criadora, Marcuse descobre a medula da posição de Hegel. Para Adorno, o princípio da mediação obedece à mesma inspiração antipositivista em Sobre a Metacrítica da Gnosiologia. Ele observa que o conceito de mediação não é uma afirmação sobre o ser, mas um rumo dado à consciência para que não pare em tal positividade. Continuando, a exortação a conduzir adiante, concretamente, a dialética. Aqui está o fundamento do neo-hegelianismo de Frankfurt. Frankfurt, pessoal, é uma escola de pensamento alemã, tá?
Na mola da negatividade dialética, Marcuse revela como as aspirações libertárias se fundem no cerne da conceituação especulativa de Hegel. Liberdade e reflexão filosófica realizam seu grande encontro histórico. A essência criadora do homem se assimila ao pensamento do negativo. Tá, então aqui, nesse primeiro momento, ele já acredita que você saiba o que é o pensamento hegeliano e o pensamento positivista. O pensamento positivista foi uma das coisas que o Hegel se colocou contrário, que era o pensamento que vai desembocar no positivismo, o pensamento kantiano. O que é que o pensamento kantiano defende? Ele defende que nós não temos acesso à estrutura da realidade. Nós não temos acesso ao ser. Nós não temos acesso à realidade. Bom, se nós não temos acesso à realidade, cabe a nós construirmos essa realidade, já que nós somos os criadores e montadores dessa realidade. Ok? Tem uma série de coisas aí que precisam ser melhor explicadas, mas eu vou dar alguns exemplos para você entender. Exemplo de positivismo. Ordem e progresso. O que está escrito lá na nossa bandeira. Isso é o pensamento kantiano, tá? Não é o hegeliano, tá bom? Ordem e progresso. Ordem e progresso significa que para se criar o progresso, você estrutura uma ordem burocrática. Uma ordem que não está relacionada à realidade, ao real, mas está relacionada a uma forma de se montar as coisas. A uma forma, no caso ordem e progresso, uma forma burocrática. Então você tem uma realidade a qual você não tem conhecimento do que ela é de verdade. O que você precisa fazer? Você pega uma estrutura e coloca em cima dessa, de forma que cria uma ordem. Já que essa daqui ninguém conhece, nós não temos acesso, então isso aqui pode deixar para lá. Importa-nos criar uma coisa em cima dessa realidade que nós não conhecemos, uma coisa que nós conheçamos, para que haja o progresso. Esse era o pensamento, e esse é o pensamento de Kant. Pensamento muito problemático. Ok? Bom, outro exemplo do pensamento de Kant que Hegel vai contra, nós podemos encontrar no sistema jurídico brasileiro. A lei pela lei. O que está no papel é o que vale. Nós temos o direito positivista, tá? E também temos um direito chamado direito natural. Qual é a diferença desses direitos? O direito positivista, ele não leva em conta a realidade, porque a realidade, de fato, não interessa, não funciona, né? E ela cria uma outra realidade em cima disso, que é a realidade do que está na lei, dos direitos adquiridos. Esses direitos são efetivamente válidos? Muito provavelmente não. Se você observar só aquela regrinha da lei lá, todos são iguais perante a lei, isso é uma regra que é colocada em cima da realidade. Mas essa regra vale? Como diz Julián Marias, a realidade, essa que nós podemos ver e tocar, ela não leva desaforo para casa. Não adianta você colocar uma coisa aqui em cima e dizer que é funcional, porque não será. Então, estou falando assim do kantismo, pequena aspa aqui, tá? Por quê? O pensamento kantiano, depois, ele vai se fundir com o pensamento hegeliano, e como eu estou mostrando para vocês, é muito da estrutura que nós vivemos hoje, ok? Nós vamos falar sobre arte, e a arte também não perde, está extremamente ligado a esse modo de pensar, esse modo de se fazer as coisas, tá? Mas por enquanto é o pensamento do Kant, tá bom? Tá. Então, se você pensa, o sistema de regras, o sistema de leis, vai depender da sua capacidade de ação. A sua capacidade de ação, ela é maior ou menor do que em determinadas circunstâncias que você estiver. Exemplo, se eu sou um juiz, eu sou igual às outras pessoas perante a lei?
é lógico que eu não sou. Mas segundo um pensamento positivista, né, eu sou. Mas não, os meios de ação de um juiz são muito maiores que os meus. Sendo assim, nós não somos iguais perante a lei. Claro que não somos. Ok? Aí vai existir uma série de coisas, muitas vezes muito sofisticadas, para dizer que mas não somos. Por quê? A realidade não permite que seja assim. É verdade que é diferente disso. Tá? Então o pensamento positivista é isso. Ele coloca uma coisa em cima da outra com o intuito de criar ordem. Já que nós não temos acesso à realidade como tal, nós criamos uma realidade e colocamos em cima. Só porque essa realidade nós criamos em cima, segundo Hegel, e é o que eu acredito também, ela não funciona. Não vai dar certo. Tá? Vamos agora ao pensamento hegeliano e tudo que ele disse aqui. Ele disse aqui que o pensamento de Marcuse de Adorno, de Benjamin, vão na esteira da destruição criadora. Olha só, perceberam o problema no pensamento kantiano? Hegel percebeu. Ele percebeu esse problema e ele disse, olha, nada a ver. Nós temos condição e nós temos acesso à realidade. Qual é o problema de Hegel? O problema é que ele achou que entendia tanto dessa realidade que ele teorizou a forma em que existe o desenvolvimento histórico. Então ele tem acesso à realidade de forma que ele desenvolveu uma maneira de entender a estrutura histórica das coisas. Quem vai beber nessa fonte? Karl Marx, utilizando disso como base para montar o materialismo histórico. Ok? Tá. Então ele fala da destruição criadora. Essa destruição criadora nada mais é do que a dialética hegeliana. Diferentemente da dialética cartesiana, que é uma dialética voltada principalmente ao estudo das ideias, Hegel constrói uma dialética para a definição do percurso histórico no real. Tanto que ele vai pensar, ele vai defender que o real é racional e o racional é real. Bem diferente de Kant, não é isso? Tá, então nós temos acesso a essa realidade. Qual é o método de entendimento do percurso histórico? A dialética hegeliana. A dialética hegeliana se difere da dialética de René Descartes, porque a René Descartes é, como eu disse anteriormente, feita para você fazer uma análise de ideias. A do Hegel é uma análise, uma observação do real. Então, pessoal, só lembrando, existem vários tipos de dialética, tá? Dialética aristotélica, dialética socrática, marxista, hegeliana, enfim, e aí vai. Então vamos lá. Exemplo, na dialética de René Descartes. É o seguinte, você aqui tem uma ideia e aqui você tem outra ideia. Essa ideia se funde ou brigam entre si de forma que sai uma outra ideia. Tese, antitese e síntese, ok? Tá. No caso do Hegel, ele já faz isso com a matéria, com o real. Então não é uma ideia, é a própria realidade. Ela se divide em tese, antitese e uma síntese. Por isso, destruidora. Ok? Então, se você vê o desenvolvimento dos impérios, se você vê o desenvolvimento da humanidade, segundo Hegel, funciona assim. Existe um povo aqui e um outro ali. E existe esses dois povos com seus costumes, com as suas vidas, com a sua arte, com a sua cultura, eles se encontram. Se encontrando, eles se destroem mutuamente, e se destruindo mutuamente, aparece uma outra coisa. Ok? Se destrói mutuamente e aparece uma outra coisa. Um exemplo para ficar um pouco mais claro. Essa pranchetinha aqui, que eu coloquei alguns livros, ela um dia foi uma árvore. Concorda? Bom, o que aconteceu com essa árvore? Essa árvore foi destruída e nos apareceu uma coisa melhor. Ok? Que é essa pranchetinha. Melhor ou pior, depende do seu ponto de vista, ok? Tá.
Por isso que Marcuse entende, na esteira de Hegel, né, que a destruição criadora gerará uma sociedade mais elevada. Ok? Fácil ou difícil? Hegel tem um outro ponto importante que a gente precisa falar. Hegel ele vai dizer que existe uma coisa chamada o espírito da época, o espírito do momento. E quem personifica esse espírito do momento é o absoluto Estado. Então, segundo Hegel, houveram essas dificuldades e essas estruturas que foram se degladiando, se acabando e criando uma nova estrutura. E, segundo principalmente Marx, essas estruturas foram melhorando. Há uma espécie de, tanto com Marx, materialismo histórico, onde a história ela tem um começo, ela vai caminhando, e vai chegar no final, que é o comunismo. Ok? O que será chamado de imanentização do escatom, por um cara chamado Eric Voegelin. Havendo melhoras e chegando-se agora no absoluto manifestador e detentor do espírito da época, o Estado. Então, quem diz como as coisas devem ser para Hegel é o Estado. Como que é isso? Vocês já vivenciam isso, vocês vivem isso, nós vivemos isso. Exemplo para facilitar. Vocês sabem o que é a lei da gravidade, não é isso? As coisas são atraídas pela Terra, não é isso? Por que na sua escola foi ensinada a lei da gravidade e não foi ensinado o efeito ilha? Vocês já ouviram falar em César Lattes? Currículo Lattes? Avenida César Lattes? Tudo isso é em homenagem a esse grande cientista brasileiro que fez uma teoria concorrente com a teoria da gravidade. Por que as coisas são atraídas para a Terra? A teoria dele é muito boa, mas quem chancelou qual que vai ser ensinada na escola? Quem é o detentor do espírito da época? O Estado. Então o Estado disse, não, vocês não vão ensinar na escola efeito isso, vão ensinar gravidade. Ok? Vamos lá. Outro exemplo. Esse é o pensamento de Hegel, tá? Só para fixar. Outro exemplo. Existem pelo menos duas linhas, a linha evolucionista e a linha criacionista do mundo, né? Quem diz o que vai ser ensinado na escola? O detentor do espírito da época, que é o Estado. Ou seja, você vai ensinar teoria da evolução e não a teoria do design inteligente, do criacionismo. Entendeu? Então, quem vai fazer isso? O Estado. Perceberam a diferença dessas duas mentalidades? Depois essas mentalidades vão meio que se fundir e aí vira uma bagunça. Tá. O que isso tem a ver com a arte? Por que você está me falando tudo isso? Eu estou te falando tudo isso para que você entenda que a arte também está nesse meio. A arte, ela não tem mais aquela função ligada à realidade, mas ela tem uma função de modificação da realidade. A arte, atualmente, ela não está mais com foco de uma demonstração da beleza do mundo, como defende esse senhor aqui, ó, Roger Scruton. Esse livro aqui é fantástico. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer uma resenha dele, ou alguma coisa parecida com essa, como eu estou fazendo aqui, tá? Só vocês deixarem um montão de like e se inscrever no canal, e pedir, entendeu? E comprar esse livro aqui que eu estou fazendo propaganda agora, e tal, e aí eu posso fazer desses outros, tá? Esse aqui eu já fiz, tá bom? Tá. Então, a arte agora tem o propósito de modificar a realidade. Por quê? Porque, diante disso aqui, dessa destruição criadora, esses caras aqui e alguns outros se propõem a fazer uma coisa, a crítica radical de todas as coisas. O intuito deles é destruir tudo que existe, porque eles são o ponto que vão de inflexão, o ponto que vai contra toda a estrutura vigente na sociedade, toda ela, acabar com toda ela, para que surja uma coisa nova. Então, a sociedade vigente é a tese, eles são a antitese, e eles querem destruir essa parte e, dessa junção, desse grande choque, criar uma outra coisa. E a arte faz parte disso? Ele vai demonstrar que faz.
vocês verão que a arte tem se tornado cada dia mais diferente. A arte tem se tornado cada dia mais voltada para política, ao invés de estar voltada para a demonstração da beleza do mundo, a demonstração da beleza da arte em si. Entendeu? Então a arte agora, ela tem uma função diferente, que é de modificar a realidade e destruir o sistema vigente que existe. Pessoal, tá claro até agora? Então essa foi a nossa primeira aula. Muitíssimo obrigado por assistir. E eu vou fazer outras aulas e vou colocando uma aula por dia. Ok? Para vocês poderem assistir bonitinho, pensarem sobre o assunto, verem isso acontecendo. Ok? Muitíssimo obrigado por assistir e até a nossa próxima aula. Valeu!